Peço que possam abrir a Bíblia de vocês lá no livro de 2 Glória a Reis, Deus! capítulo de número 5. Essa foi a palavra a qual o Espírito Santo de Deus colocou para que eu trouxesse a igreja do Senhor nessa tarde. Amém? 2 Reis, capítulo de número 5. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Então assim vai dizer a palavra do Senhor. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu, sendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vejo que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgarás a sua veste, mandou dizer ao rei que rasgaste as suas vestes, deixando vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Pode assentar. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Então a palavra do Senhor, meus irmãos, vai falar nessa tarde. É uma passagem bastante conhecida, eu creio que muitos já conhecem essa passagem. Vai falar de um homem chamado Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria. E a Bíblia vai dizer que este homem era muito respeitado, porque já havia dado muitos livramentos para aquele, aleluia, povo. Só que a Bíblia vai frisar que era um homem leproso, um homem doente, um homem, aleluia, que tinha influência, que tinha fama, porém tinha algo em Naamã, aleluia, que só ele e a sua esposa sabia. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que certa vez o exército, aleluia, da Síria vai lutar e traz aleluia, para a casa de Naamã uma menina de Israel para trabalhar na casa de Naamã, para ser serva da esposa de Naamã. E através dessa menina, aleluia, Naamã vai conhecer o Deus, aleluia, a qual essa menina servia. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero dizer para você que nessa tarde, meu irmão, minha irmã, você que entrou por essas portas, eu não sei de que forma você entrou, mas eu quero te dizer que você está no lugar certo. Você veio no lugar certo, porque aqui é conhecido como pronto-socorro do Senhor. Aqui é conhecido como hospital do Senhor. É aqui que o Senhor trata as nossas feridas, porque tem coisas, meus irmãos, que é só a gente, Deus, que sabe.
Bíblia não vai dizer, meus irmãos, se ele foi atrás de cura, se ele foi, não vai dizer. Talvez para ele se abrir, falar sobre o que ele estava passando, talvez seja difícil por ele ser um homem influente, ser um homem tão, aleluia, conhecido. Aí a Bíblia vai dizer que através de uma menina que o Senhor coloca dentro da casa, vai dizer a respeito de um profeta que havia em Israel. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você não sabe como resolver o teu problema. Às vezes você não sabe, aleluia, como você vai solucionar o problema que você passa. Mas eu quero te dizer da parte do Senhor nessa tarde. Eu quero te falar, aleluia, da parte do Senhor. Sabe como tu vai resolver? Aqui, buscando a presença de Deus. Porque muitas das vezes, dinheiro não vai resolver o nosso problema. O médico dessa terra não vai resolver o nosso problema. Sabe por quê? Porque tem enfermidade que não está na carne, mas está na alma. E a doença da alma é só Jesus que cura. A doença da alma é só o Senhor que tem o remédio. A doença da nossa alma, meu irmão, nós não vamos achar remédio nas farmácias. Sabe quando tu passa lutas e lutas e tu não entende por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que de tantas coisas na nossa vida? Sabe por quê? Porque chega um momento na nossa vida que Deus começa a fechar as portas. Deus começa a fechar os becos. Deus começa, aleluia, a travar tudo na nossa vida para nós não ter uma saída, somente um lugar nós ir buscar a presença de Deus. Vai chegando um momento na nossa vida que nós vamos para um lado, nós vamos para o outro, nós, aleluia, buscamos ajuda de um lado, nós buscamos ajuda de um outro, mas nós não vamos encontrar. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de Deus na tua vida. O tempo de Deus na tua vida. O tempo que o Senhor falou lá atrás: olha, eu tenho uma promessa na tua vida, eu tenho um chamado na tua vida, eu quero fazer uma mudança na tua vida. Mas sabe qual é o problema do ser humano? Ele é acomodado. Enquanto ele puder agir com os braços, com as forças dele, ele vai indo, até chegar ao ponto, meu irmão, que não tem mais saída, que não mais tem jeito. Ou nós vamos para os pés de Jesus, ou nós não vamos encontrar solução para o nosso problema. Chega um momento na nossa vida que Deus, ele faz um reboliço sim na nossa vida, mas não é pro mal, não, é para ele poder começar a colocar as coisas no lugar da nossa vida. Aí a Bíblia vai dizer que essa menina vai falar de um certo profeta lá de Israel. Naamã não conhecia Deus, não sabia o poder que Deus tinha, mas eu quero te dizer nessa tarde, eu sei que você conhece Jesus, eu sei que você sabe o poder que Jesus tem, e o que você precisa, meu irmão, Jesus pode fazer na tua vida. Talvez você entrou precisando da cura, tua libertação, do milagre, de uma resposta de Deus. Jesus, ele pode te dar nessa tarde. Jesus, ele pode fazer nessa tarde. Jesus, ele pode entrar nessa tarde. Aonde o homem não pode, Jesus pode. Aonde o homem não vai, Jesus vai. Aonde o homem não toca, Jesus toca, meu irmão. Aí ele ouve falar desse profeta lá de Israel, e ele pede ao rei da Síria que lhe desse carta para que ele vá até o rei de Israel. E ele vai, meu irmão. Sabe qual é? Aleluia.
Muitas das vezes, eu e você, nós fechamos o nosso ouvido para aquilo que Deus, aleluia, fala conosco. Muitas das vezes nós trancamos os nossos ouvidos e não ouvimos a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Às vezes Deus usa um profeta, Deus usa a pastora, Deus usa um pastor, mas você não ouve, você não escuta, você tampa os seus ouvidos. Sabe qual é o nosso problema hoje? Que nós damos ouvido para qualquer coisa, mas para a voz de Deus nós não ouvimos, nós não escutamos, nós deixamos. E Jesus nessa tarde te trouxe aqui para te dizer: olha, abre os teus ouvidos, porque papai, ele tem falado nessa casa. Papai, ele tem usado os profetas dessa casa para falar com a igreja dele. Papai tem usado a serva dele para falar com a igreja dele. Porque chega um tempo na nossa vida que nós fazemos do nosso jeito, mas também chega o tempo de Deus que ele não deixa fazer de qualquer jeito. Faz do jeito dele, faz da maneira dele e o querer dele na tua vida. Verdade, Senhor. Aleluia. Aí a mão vai atrás da cura. Sabe qual é o problema de muita gente? Quer oração, quer cura, quer libertação, mas não se dispõe. É só olha por mim, não vai atrás da cura. O Senhor ele requer sacrifício de mim, de você, meu irmão. Sabe por quê? Porque quem precisa da cura é você. Quem precisa da libertação é você. É você que tem que pagar preço. É você que tem que ir para os pés de Jesus. Aleluia. O Senhor fala nessa tarde: tem vidas que precisam, mas não quer pagar preço. Não quer pagar preço. Não quer, aleluia, sacrificar. Quer estar atrás da peça, mas não quer compromisso com o abençoador. Quer vitória, quer cura, quer milagre, mas não quer nada com Jesus. E Deus, ele não trabalha dessa forma. Talvez você até receba a sua cura, o seu milagre. Sabe por quê? Porque a misericórdia dele é infinita, meu irmão. Aleluia. Talvez pela misericórdia do Senhor, pela tua vida tu receba, mas ele requer de nós muito mais aquilo que nós temos para dar. Aleluia. Ele requer de mim e de você muito mais daquilo que eu e você muitas das vezes achamos que estamos dando muito, mas nós não estamos dando é nada. Aleluia. Às vezes nós achamos, meu irmão, que o que nós fazemos já é muito, e o Senhor vai sempre requerer mais de nós, e mais, e mais. Sabe por quê? Porque
trabalhando e você junto. É Jesus falando e você caminhando junto. É Jesus te direcionando e você fazendo segundo o que Jesus fala. Porque às vezes nós somos tão acomodados e nós só ficamos esperando por Jesus. Só Jesus fazer. Só Jesus fazer. Jesus faz. Jesus faz na minha, na tua vida. Mas Ele quer de ti uma atitude. Ele quer que tu saia do comodismo. Ele não quer te ver desta maneira, sentado, prostrado, de cabeça baixa. Deus não te deu vida para tu viver desta maneira. Deus, Ele te deu uma boca. É para clamar, para adorar o nome dEle. Deus te deu duas pernas. Deus te deu dois braços. Mas é para caminhar para os pés dEle, nos caminhos dEle. Eu fico olhando, irmão, que hoje nós estamos vivendo um tempo assim, que para as coisas de Deus, o povo coloca tanto impedimento, tanta barreira, é tão difícil fazer as coisas de Deus. Agora, quando alguém chama para fazer alguma coisa lá do mundo, é tão fácil. É tão fácil. Mas as coisas de Jesus na nossa vida, parece que é tão difícil, tão difícil. E Deus nessa tarde te trouxe aqui para te trazer um despertamento da maneira que tu tem levado a tua vida, da maneira que tem caminhado a tua vida. Será que você desta maneira tem agradado o Senhor? Será que tu desta maneira, aleluia, aleluia, o Senhor se agradando? Será, meu irmão? Será que você já parou para pensar? Nós vivemos um tempo difícil e nós precisamos de Jesus na nossa vida. Que nós podemos ter tudo, mas se nós não tiver Ele, nós não temos nada. Porque Ele é tudo na nossa vida. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Então nós precisamos dele todo o tempo na nossa vida. Porque quando tu acorda, sabe quem te deu o ar que tu respira? Jesus. Tu anda, sabe por que tu anda? Porque o Senhor te deu tuas pernas. Tu tem uma casa, um lar, tu tem saúde, tu tem tudo. Sabe por quê? Porque Jesus te deu. Então tudo que tu tem na tua vida foi através de Jesus. E Jesus nessa tarde está perguntando: será que o que você tem que dar, você acha? Porque Jesus vai querer sempre o melhor de nós. Será que Jesus merece, aleluia, só algumas horinhas da nossa atenção? Só um tempinho da nossa atenção? A Bíblia diz, meu irmão, que existe um dia mau na nossa vida. E é por isso que todos os dias nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que nos fortificar nele. Buscar de corpo, alma e espírito. Entregar totalmente ao Senhor a nossa vida. E deixar Ele conduzir a nossa vida. E não temer. Porque o que o Senhor tem para nós é só o melhor. Muitas pessoas têm medo daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Ei, Ele é teu Pai. Será que teu Pai quer o teu mal? Será que teu Pai quer algo mal para a tua
Porém, meu irmão, está perdido, está sem direção, está andando sem rumo, está indo para um lado, está indo para o outro e não sabe. É por isso que Deus está falando: busca a minha presença, busca a minha face, para tu não ficar desta maneira perdido. Deus, nessa tarde, está falando com vidas que chegou aqui porque foi Ele que trouxe nessa tarde, para falar para ti que o que tu precisa, tu vai encontrar quando tu, aleluia, se posicionar. Tu tiver um posicionamento, enquanto tu permanecer desta maneira, de um lado para o outro, sem direção, tu não vai ter resposta de Deus. Cabelo branco. Deixa eu arrancar. Nós precisamos, irmãos, firmar os nossos passos em Cristo. Nós precisamos de um lugar para nós firmarmos a nossa raiz. Tem vidas que congregam aqui, o pastor, com a pastora Reis, é o teu este lugar, para que você venha firmar a sua raiz, para que você venha ter crescimento profundo. Aleluia. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que alicerçar a nossa casa. A casa, quando eu falo, não é as paredes, não, somos nós. A casa, a morada do Espírito Santo. Nós temos que firmar a nossa raiz profundo, para quando vier o vento, a água, tudo, não derrubar a nossa casa. Nós estamos fortes. Porque o mundo espiritual, meu irmão, não é brincadeira. E Deus nessa tarde está dizendo para vidas que é necessário se posicionar, tu colocar na posição, para que Deus venha fazer a obra, venha te dar a direção que tu busca. Aleluia, glória. Deus nessa tarde, meu irmão, está visitando vidas que estão precisando da cura, mas da cura interior, da cura da alma. Deus está visitando lares nessa tarde, que está sendo colocado aqui, vidas que estão pedindo aqui, na área da libertação, para que Deus venha transformar. E eu e você, meu irmão, nós temos que ser o maior testemunho dentro da nossa casa, porque através da nossa vida, a nossa família vem aos pés do Senhor. Então, se você segue a Deus, siga a Deus de verdade. Porque Deus não quer só o coração, não. Deus quer corpo, alma e espírito. Não adianta tu sentar nessa cadeira e a tua mente está vagando lá fora para ele. A tua mente, a partir do momento que tu entra aqui dentro, tem que estar conectada com o Senhor. Tem que, aleluia, dar lugar, tem que abrir o coração. Não adianta tu entrar na casa do Senhor com o coração fechado, porque da maneira que tu entra, tu sai. E não é culpa da igreja, não é culpa dos irmãos, não. É você que não dá lugar. É necessário, meu irmão, nós termos o coração aquebrantado, porque o Senhor ele sagrada. E tu só vai entender as coisas de Deus quando tu abrir o coração. As coisas de Deus começar a entrar na tua vida. Tu deixar, aleluia, a dureza do coração e pedir para o Senhor: arranca, Pai. A Bíblia diz, sabe o quê? Que Naamã era um homem orgulhoso, mas o Senhor arrancou o orgulho, fez ele mergulhar 7 vezes em um rio sujo. E nós, seres humanos, nós somos assim, orgulhosos, sim. É por isso que todos os dias o Senhor ele tem que tratar de nós, tem que tirar de nós todo erro, todo orgulho, toda soberba, para que nós venhamos ter o coração aquebrantado na presença de Deus. Para você começar a entender as coisas de Deus na sua vida, o que Deus requer de você, qual é o seu lugar, aleluia, na presença de Deus. Para que Deus te chamou, para que Deus te escolheu. Aleluia. Então
pode não ter valor neste mundo, mas para Deus tu é valoroso. Então você que está aqui nessa tarde, você que veio aqui ouvir essa palavra, Deus está te chamando a proteção, está te despertando para que tu venha ter, aleluia, um compromisso com o Senhor. Porque às vezes nós achamos que temos compromisso com o Senhor, mas o Senhor requer de nós mais e mais. Aleluia, glória a Deus. O Senhor requer de mim, de você, muito mais aquilo que nós queremos. Aleluia. Queremos e temos para dar. Amém, meu irmão? Deus, nessa tarde, meu irmão, como um pai que te ama e quer o melhor para a tua vida, te trouxe aqui, reservou uma cadeira para te dizer que Ele tem o melhor para a tua vida. Quantas vidas hoje estão andando de cabeça baixa, estão tristes, estão parando pelo caminho, por coisas que acontecem, porque muitas das vezes deixam de olhar para Deus e começam a olhar para a luta, para a prova, e param no meio do caminho e não suportam. E nós temos que olhar para Deus, independente daquilo que nós passamos, nós temos que olhar para Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa, meu irmão, foi a palavra que o Senhor direcionou nessa tarde para mim e para você.